Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast, o podcast de histórias e conteúdos do mundo pet. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Rita, eu sou psicoterapeuta, escritora, aqui tem os meus livros, daqui a pouquinho vai aparecer aí para vocês, e sou mentora de escrita. Eu ajudo as pessoas a transformarem a sua marca, a sua história, o seu conhecimento em livros. Se você deseja muito transformar tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da vida em livros, você me procura, acessa lá a minha página, o @JosianeRita, com 2T, e aí eu vou estar te acompanhando no passo a passo, em todas as histórias que você pode contar através dos seus livros. E por falar em histórias, se você, tutor de pet, tem uma história linda, maravilhosa para compartilhar conosco sobre o seu pet, ou seja, quando ele entrou para a família, como vocês eram antes dele, depois dele, quer compartilhar essas histórias conosco, ligue para nós, entre em contato também na nossa rede social, no petcast.oficial ou no Josiane Rita também, e aí eu vou estar acompanhando você. Por quê? Porque os nossos pets, eles são lindos, maravilhosos e fofos, mas eles têm uma vida curta. E eu sempre digo que aquilo que não é escrito é esquecido. Então, vamos escrever sobre as historinhas dele e deixar um legado dele para a próxima geração, ok? Eu conto com vocês. E sem mais delongas aqui, eu quero também dar as boas-vindas para minha amiga e parceira, Silvia Padim. Seja bem-vinda, Sil. Oi, Josi. Oi, Leia. Oi. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Silvia. Eu sou mãe, tutora. Estou aí no mundo pet há algum tempo. E também nós temos a nossa marca, que é o We Love Pets, que é um meio de comunicação que nós temos aí. Nós compartilhamos tudo relacionado ao mundo pet através do nosso portal. E também nós temos alguns eventos aí pela cidade, bem bacana. E para falar em evento, nós estamos com um super bacana, que é Campanha Solidária Amor por Pets. Essa campanha, ela visa arrecadar alguns itens, como, por exemplo, roupinha, brinquedo. Sabe aquele item que tem lá na sua casa, que o seu pet ele não usa mais? Você pode estar doando para a nossa campanha. E como que eu faço para doar, Silvia? É fácil. Nós temos o nosso site, que é o www.wlpets.com.br/campanhas, e lá nós temos todos os pontos de coletas. E nós temos muitos parceiros bacanas conosco, dentre eles, hoje, a nossa convidada, que vocês irão conhecer daqui a pouquinho. Surpresa. Todos os nossos episódios, nós temos assuntos muito relevantes, muito importantes. Aliás, nós estamos tirando dúvida de muitas pessoas que estão nos procurando. E agradeço, assim, a audiência de todo mundo que tem nos seguido. Aliás, deixa eu deixar uma dica aqui. Segue a gente, compartilhe o nosso canal, dá lá o teu sininho, seu likezinho e tudo mais que você tem direito. E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que o nosso programa vai ser relevante para a vida delas. E só para complementar, quem quiser também ser patrocinador, né, Josi? Isso, verdade. Do Nod Podcast, pode entrar em contato conosco também pelas nossas redes sociais, que a sua marca pode estar aparecendo aqui conosco também, né, Josi? Isso. Olha, você tem pessoas assim que estão nos procurando, né, Sil? E que está sendo bem favorável para elas. Então, ó, gente, não deixe passar essa oportunidade. Mas como eu estava falando, todos os nossos assuntos, eles são todos relevantes. Porém, hoje, nós temos um assunto, vamos dizer assim, um pouco delicado, porém, ele não pode ser esquecido. Nós não podemos deixar passar, porque é algo que todos nós passamos um dia na vida, independente de classe social, independente de quem seja, que é a parte do luto. E só que hoje nós temos uma convidada aqui que ela vai ensinar você a passar por essa fase de uma forma diferente, de uma forma mais serena, de uma forma mais calma, de uma forma assim que você saiba viver o processo, não pular o processo. E hoje, assim, sem mais delongas, vocês querem saber quem é? Hoje, sem mais delongas, seja muito, muito, muito bem-vinda, Leia, e da Petwork. Ela é patrocinadora aqui, a gente, ó. Tá aqui, ó. E que ela vai nos ensinar um pouquinho hoje, falar sobre isso. Apresente-se um pouquinho pra gente, Leia, diga quem é você,
como que você entrou nesse mundo de pet. As pessoas querem te conhecer. Sim, muito obrigada a você, Sil, né, a Jo, pela oportunidade de poder trazer um pouquinho, né, do que ameniza aí nesse processo, né? Estamos aí há 2 décadas, né, 20 anos cuidando dos corações, embora no começo não era tão fácil assim, né? Mas eu acredito que cada um de nós tem uma jornada nessa vida, tem uma missão. Então, eu posso dizer que isso começou muito cedo, através de mim e dos meus irmãos, quando nós fazíamos os enterros e os sepultamentos, o velório dos nossos Quantos anos vocês bichinhos. tinham? Quando eu perdi meu quitinho, meu periquito, eu tinha 9 anos. Foi uma das perdas mais dolorosas da minha vida. E foi muito difícil, né? Meu periquitinho ter morrido. E o que nós vamos fazer? Minha mãe pediu para apenas não fazer nenhuma homenagem religiosa, assim, porque ela, né, aquela antigamente a cultura, mas que eu poderia fazer ali, sim, um enterro. E a gente fez numa caixinha de sardinha, então foi toda aquela Sardinha? de sardinha. A gente abriu, colocou ele deitadinho, cheio de flores. Então, eu acredito que algumas coisas já que são para ser nessa vida já florescem desde muito cedo na nossa vida. E ali, então, foi nosso primeiro sepultamento, mas depois tivemos outras perdas. E a partir dali, então, que praticamente começou a nossa história. Que legal, que bacana. legal. Na verdade, já estava assim, já nasceu com o dom, vamos dizer assim, né? Olha, assim, eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, e eu nunca imaginei que a minha profissão eu também não entendia, porque naquele momento eu estava fazendo, embora eu estive muito tempo na educação, mas onde se encaixaria, né, no tema de luto, perdas, mas foi o que caiu como um presente do céu. Acho que Deus foi desenhando o meu caminho e disse: é por aqui que você vai. E de fato foi, porque assim, todo o nosso processo de luto, independente se o pet tem 1 mês, se ele tem 20 anos, já foi se confirmado, né, que pro tutor, o pet é como se representasse uma criança de 5 anos. Uau. Independente se ele tem 1 aninho, se ele tem 20 anos, ele é sempre uma criança para o tutor. Então, aí eu entendi o porquê da pedagogia, porquê do nosso material manifestar toda uma importância. Toda a essência infantil, na verdade, né? Exatamente. Nosso material, a forma como que nós conduzimos, né? Mas, é claro que entre o meu quitinho até o nosso zúquero, quando eu já tinha ali meus 20 anos, 23 anos, 24, a gente teve a perda dele, que realmente não tinha crematório. Então, já era uma perda adulta. E como você vai fazer? Não existia crematórios. Não tinha caixinha de sardinha daquele tamanho. Não, para um cocker não tinha. Foi uma perda muito dolorosa. E foi que dali, junto com o nosso pai, nós decidimos pensar em algo, né? Nós pensamos em algo que pudesse. Meu pai, ele traz muita solução, assim, a questão problema. E a questão problema só nós passamos por isso? Mas e as pessoas? O que elas fazem quando perdem? É muito difícil, porque nós imaginávamos que teria ido para um incinerador da prefeitura que não existia. E quando nós soubemos que era o lixo comum, foi o que doeu. Meu Deus. Então, naquele momento, nos despertou para o cuidado daquilo que a nossa perda nos trouxe, que nós poderíamos lidar também com outras pessoas da forma como nós gostaríamos de ter sido tratado e não fomos. Então, por isso que hoje, ao lidar com a perda pet, cada um nós tratamos de forma única, porque nós sabemos nessa dor como que é na pele, e nós não queremos que ninguém passe pela sensação de dizer: nossa, foi para tal lugar e não foi, né? E porque Verdade. o sentido da cura do luto está justamente aí. Você participar, saber, entender do O começo, processo, todo o né? processo. E aí, conta um pouquinho assim, você já contou uma introdução aí da ideia de ser do crematório, de tudo, né, desse processo. Mas quando que começou Petworth? Então, logo após essa conversa que nós tivemos com o nosso pai, então nós decidimos procurar um lugar que pudéssemos abrir. Claro que no começo, entre a ideia formada já há 20 anos, 21 anos, né, na verdade, e quando ela é apenas um rascunho, é uma trajetória muito puxada, né? Uma trajetória muito desafiadora. E dali, então, nós procuramos um lugar no qual nós pudéssemos fazer algo para nós e que pudesse acolher outras pessoas também.
Desde o custo, investimento, é tudo muito alto na parte de cremação de animais, né? Assim como na de humanos. Mas nossa especialidade é o pet, então eu posso falar exclusivamente do nosso. Nesse caso, a luta foi constante. Então, em 2003, que a ideia saiu do papel e começou a tomar forma através da busca por informações, como que se deveria ser. Aí veio as informações de licenças ambientais. O catálogo para abertura é tão gigantesco, é tão grande, que você olhava no início e dizia, meu Deus, será? Tem certeza? Mas esse aqui não foi o desafio. O desafio maior foi lidar com a cultura. Uau, Porque, sério? assim, há 21 anos atrás, a cultura era meu cachorrinho fica do lado de fora. Sim. É a Verdade. raçãozinha lá fora. E, de repente, um crematório de animais. Não, mas isso não pode. Isso não pode, gente. Isso é loucura. Para animais. Animal morreu em terra, joga em qualquer lugar. Essa era a mentalidade. Uhum. Não, e não só isso, né? Você falou assim, a raçãozinha lá fora, muitas vezes não era nem a raçãozinha, né? Era o resto de comida mesmo, né? Então, assim, Era sem, cachorro, coleira, canil, né? sem Isso. assistência médica, sem assistência veterinária, sem amor, né? Sem carinho, sem afeto, né? Então, assim, a gente fala disso, parece que foi em outra vida, né? Mas foi nessa. Foi recente, inclusive até como que nós vamos pensar no nome, como que nós vamos... Então, nós procuramos pessoas profissionais que pudessem nos auxiliar, então, começou a ideia junto com o nosso pai, eu, meus dois irmãos, então, nós três e o papai, Uhum. então, nós decidimos juntos, né? E nesse momento da decisão, então, vai procurar por nome, aí as pessoas até falam, nossa, mas por que o Pet World não é um cachorrinho ou uma patinha, né? Bem, nós estamos numa área verde, conforme as licenças pediam, nós tínhamos que ser retirados do centro. Há 21 anos atrás, né, o pedido era esse. Então, a folhinha, o motivo da nossa logo, ela retrata a estação, as estações da nossa vida. Os processos. Quando a gente pega o pet, então nós relembramos na folhinha a nossa vida com o nosso cãozinho. Ele era jovem, feliz, alegre, aquela criancinha que corre e faz barulho, é peraltice, faz arte. De repente vem a primavera, o verão, o outono, que daí começa a ficar velhinho. Vem o inverno, que é o período da partida. Uhum. Tanto que, Lindo. não só por estar numa área verde, mas nós vivemos as estações no nosso jardim e as cinzinhas dos amiguinhos que estão neles, a gente vê o renascer de cada amiguinho a cada nova primavera. Então, por isso que o símbolo da folhinha traz isso. A caixinha, quando abre, ela lembra uma planta que renasce no coração do tutor quando ele recebe as cinzas. Então, essas simbologias da pedagogia que foi entrando, ela foi assim, não tinha know-how. Não tinha quem nos auxiliasse, porque nós éramos o 5º crematório do Brasil naquele momento. Nossa. Não tivemos auxílio de ninguém. E como que nós vamos atender? Como que nós vamos cuidar? Nós não sabíamos. Então, a parte da pedagogia, que eu recém era formada, entrou muito com esse acolhimento, com o carinho e o afeto que uma criança precisava. Uhum. Mas e depois? Como é que faz? Como é que é a parte do atendimento? Fazer como eu gostaria que fosse com o meu. Como eu gostaria que o meu recebesse. E dali surgiu o Veio lá da tua atendimento. raiz, né? Daí. Veio o cestinho para transportar. Era a forma com que nós transportamos aquele dia o nosso amiguinho dentro daquela latinha, mas com florzinhas dentro. Então, hoje nós trabalhamos com cestos de vime para transporte desses amiguinhos, com cobertinhas. Nós estamos numa região fria. Quando nós colocamos a cobertinha sobre o cachorrinho, o gatinho, a gente está acalentando o coração do tutor. Porque é uma parte da família dele que está indo com ele. Mesmo que há 20 anos atrás não era assim, a gente foi devagarzinho abrindo esse sentimento que antigamente, quando a gente entregava as cinzas, eram escondidos em sacolas de mercado, muitas vezes. Nossa. Porque a pessoa estava no trabalho e ninguém poderia saber que ela estava recebendo as cinzas de um cachorrinho, porque ela ia ser julgada. Você Imagina, contou né? aí, quando a gente tem uma experiência de já conhecer, né, o trabalho, a pessoa, enfim, a gente vai lembrando das coisas que você já passou, né? Então, assim, tem muito pouco tempo, né, que eu perdi o meu gatinho.
E foi muito específico porque a gente trouxe ele para casa, né? Da outra vez que a gente perdeu, pegou direto na clínica. E dessa vez nós trouxemos. Daí o rapaz chegou para buscar ele. E foi exatamente isso que a Leia acabou de relatar, né? Tava a cestinha de vime. Aí ele pegou, colocou dentro da cestinha, colocou a cobertinha. Pegou e falou assim: você quer um momento para se despedir dele? Porque, de verdade, até ali eu não tinha tido. Porque quando a gente chegou lá, foi 2 segundos para a gente pegar ele no colo, sem saber o que a gente ia fazer, levar para casa. Eu falei, e porque já era noite, eu falei, amanhã eu falo com a Leia. E aí você não pensa, sabe, assim, direito, às vezes. E aí eu peguei e falei assim, não, é um momento, sim, aí me despedi, dei tchau para ele e tal. E eu acho que essas partes são importantes, sabe, da despedida, de você conseguir passar por esses processos, sabe? Sim, é por isso, assim, até como esse gancho, né? No início era tudo muito difícil. Mesmo que o tutor amasse, ele ainda não compreendia muito bem a questão crematório pet, né? Então, muitas vezes as pessoas com desconfiança, porque, como eu falei, a documentação de abertura foi 2 anos e meio para conseguir abrir. Até para a gente finalizar ali aquela parte da licença, né? Então, nossa abertura oficialmente foi em 2005. Nossa. Demos entrada em 10 de outubro de 2003 e somente com todas as dificuldades, né, nós conseguimos as aprovações, a parte legal do trabalho. E então, no dia 15 de julho, eu estava diante do telefone e recebendo já a informação de que estávamos autorizados a fazer o processo. Eu olhei assim, meu Deus, e agora? É igual Chorou uma mãe, rios, né? quando eu cheguei em casa com o bebê no primeiro dia e dizia, e agora? Onde eu começo, né? Uhum. Então, eu olhei assim e disse, e agora? Se tocar. E me tocou. Tocou o telefone, se não me engano, na época era a cônsul francesa. Né? A cônsul francesa tinha perdido o pastor. Nossa. E ali, como que eu vou fazer esse atendimento? Aí vem uma luz, assim, né? Eu digo que nós somos muito guiados por Deus e pelos anjos dentro do Pet World. Não, desculpa a crença de qualquer pessoa, mas lá dentro nós temos um patrão superior, que é o Deus, né? Que é o nosso chefe. E temos os nossos anjos que nos guiam ali dentro. E aquela voz me disse assim, você vai falar como se fosse você perdendo. Você vai falar como se fosse como que você gostaria de ser atendida na hora que ele partisse. Um dos meus, Aliás, né, isso sempre foi tua raiz, porque como você sempre falou que você fez algo imaginando como eu gostaria de ser tratado. Exatamente. Né? Biblicamente falando, faça ao outro o que gostaria que fizesse para você, né? Essa é, na verdade, a filosofia do Pet World. Nós fazemos aquilo que nós gostaríamos de receber. Nós fazemos aquilo que nós achamos que, se fosse a minha perda, deveria ser daquela maneira. E você sabe até, Josi, que naquele dia que daí eu fui atender... Então, eu falei com ela, mas ela não fechou. Aí me ligou uma veterinária e ela tinha perdido a pincher dela de 19 anos. E nós atendemos... esse foi aí o primeiro atendimento na prática. Mas, já dali, surgiu, então, a forma de falar... Eu me coloco no lugar, como é que eu quero, como é que eu dou confiança para essa pessoa? Que eles tinham muito medo no início, né? Diziam, como é que eu sei que você não vai me colocar nesse carro e você não vai me jogar meu amigo em qualquer lugar? Porque essa era a mentalidade dos pets. Eles eram lá fora, amarrados numa corrente, esperando a comidinha, o resto da comida chegar. Então, como é que eu, né, convivo com essa criação, essa cultura? Como é que eu vou acreditar que eles vão colocar dentro de um carro e vão fazer o processo de forma correta? Porque justamente a gente tinha passado por isso e a gente não queria que ninguém passasse. E devagarzinho fomos construindo os nossos amigos, porque os nossos clientes são curitibanos e o curitibano é muito exigente. E por isso que a qualidade Pet World é altíssima, porque o curitibano, ele tem uma, né, não desfazendo de outras cidades, né, mas aqui a dificuldade é muito grande para você abrir. É como se você tivesse passado por um estágio bem forte mesmo, né? Exato. Com máxima excelência ali para poder concluir. Até nisso, Deus queria que a gente passasse por um teste mesmo, assim, olha, vocês vão ter que fazer um bom trabalho mesmo. E eu te digo uma coisa, curitibano tem um coração
que é único. Porque no momento em que ele confia em você, ele entrega o coração dele. E é isso que os clientes fazem hoje em dia. Hoje, as pessoas não ligam mais perguntando como é que eu sei que você vai cremar? Foi graças a esses curitibanos do início que foram lá, olharam o equipamento para acreditar que a gente tinha um procedimento acontecendo. Mas que, sobretudo, a parte técnica ia ter sentimento no cuidado do meu amigo. E foi daí que houve, então, esse vínculo de amizade entre os nossos clientes. E só para complementar, né, a gente foi até o Pet World, né, alguns anos atrás, conhecer pela primeira vez, né, e assim, a gente fala, né, Darwin, que todo mundo deveria ir nesse lugar. É engraçado. É um paraíso, né? A Só gente- as fotos já mostram que é um paraíso. A gente fala para todo mundo, olha, tem que conhecer o Pet World, sabe? E, tipo assim, né? E as pessoas, elas ficam curiosas, assim, com o trabalho, né? Conforme a gente vai contando, que a Leia vai contar um pouquinho mais aqui ainda de como é que funciona lá certinho. Mas, cara, é um espaço sensacional, assim, de verdade. A gente... como aquela pergunta, o teu petzinho, qual o lugar que ele merece? Né? Tipo, tudo que ele fez por você a vida todinha dele, se você fosse escolher um lugar, qual lugar que seria esse? Que você poderia lembrar que é lá que ele está. E aí você olha para essas fotos assim e você fala, olha, o paraíso é logo ali. E olha, por isso assim que eu digo que assim, eu venho aqui trazendo nomes, né? Antigamente, eu digo assim, há 21 anos atrás, iniciamos eu na abertura da mata, vamos supor, né? Com pioneirismo, mas foram vindo pessoas que foi tornando esse trabalho cada vez mais especial. Então, começou comigo, com os meus irmãos. E Deus foi enviando pessoas que ele foi escolhendo a dedo para fazer esse trabalho. E ele escolheu muito bem, porque tudo que a gente vê em foto, tudo que a gente vê do trabalho, é o trabalho de uma equipe que acredita e trata da mesma maneira todos os animais. Até esses dias, uma pessoa disse assim para mim, ai, né, poxa, não dá para diminuir um pouquinho mais o seu valor, porque... Eu falei, olha, eu já estou no meu limite, mas é porque é o seguinte, você sabia que o seu amiguinho, ele é atendido por 5 pessoas? Não, como assim? Sim, desde a hora do atendimento até a hora da entrega, são 5 pessoas. O seu amigo vai ser chamado pelo nome. Ele não vai ser colocado em qualquer lugar e não vai se perder dentro de uma estrutura. Ele vai ter um começo, um meio, um início de um processo e depois um retorno para você. Então, aí ele falou, nossa, eu não sabia que tantas pessoas iam cuidar, né, do meu toyzinho, era o toyzinho. Iam cuidar do meu toyzinho. Eu falei, sim, justamente por isso é que eu não consigo fazer um valor menor do que esse. Aí ele, olha, filha, só pelos profissionais que você está me passando, que eu já ouvi, né, assim, relatos, então eu agradeço, eu concordo com você. Acho que chega a ser até uma honra, vamos dizer assim, porque, vamos dizer, humanamente falando, é só ir lá, tique, 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 pronto, acabou e tá lá na caixinha, vamos dizer assim, dá a impressão que é uma coisa prática e rápida. Mas aí você está mostrando que não, que tem um processo, que tem todo um cuidado para chegar naquele resultado final, né? Então, chega a ser uma honra de você saber que o teu pet, ele teve um fim digno, para lá de digno. Exatamente. Né? Exatamente. É um respeito, uma honra que não tem nem a ver com valores financeiros, tem a ver com valores que a vida não pode pagar, né? Com honras, né? E isso... Tem É um isso que a significado maior. gente até tem um trabalho bastante facilitado dos valores, né? Nós costumamos até facilitar a forma de pagamento, porque dentro do mercado nós temos um dos preços assim mais acessíveis, né? Dentro do mercado, que hoje aumentou bem mais, né? Nós éramos o 5º crematório de animais do Brasil. Aí nós somos o primeiro do Paraná, o primeiro de Curitiba, né? E hoje acredito que bem mais de 80, 100 crematórios pelo Brasil, né? Eu não tenho essa estatística, mas a gente supõe que para abertura e mais os que já estão abertos são mais ou menos em torno disso, né? Mas mesmo assim é pouco, né?
Mesmo assim, é por conta do alto custo, né? Por isso que a gente sempre diz que o custo que tem na cremação, todo o processo da cremação, ele é muito alto, né? Então, a parte de licenças até que a gente desenvolveu e foi tudo. Então, assim, era ao ponto até quase da desistência de tão dificultoso que era. Mas, enfim, quando você tem uma missão, você vai... Seu sonho não tinha preço. Não, você tem que seguir, você tem que ouvir o chamado e você tem que fazer. E assim, como eu trago o nome de uma equipe, né? Como eu trago a representatividade de pessoas que trabalham com esse amor, então é do cuidado de casa, do etiquetamento, da verificação. Eu tenho uma pessoa exclusivamente para verificar todas as fichas, para ter certeza de que aquele pet vai para aquele procedimento. Para que não haja falhas. Então, é tudo feito com muito cuidado. Muita excelência, né? Sim, precisa. Isso é que a gente tem o processo com despedida, que é quando a família, até já me alongando um pouquinho, né? Estendendo um pouquinho. A despedida, a pessoa vai até lá e ela acompanha um pouquinho disso, né? Mas hoje, para cada despedida, eu tenho 10 sem despedida que estão aguardando para ir para casa. Então, o respeito e o amor de quem está lá no PET, fazendo a despedida, como aquela família que confiou em nós e está em casa nos aguardando, a gente tem que ter um rígido controle de tempo, de cuidado, também com aqueles que, mesmo não estando presente, confiam de coração em nós. Ai, que lindo. Falando um pouquinho, né, da perda mesmo, né, do luto, né? Hoje, quais são, assim, as etapas que você identifica que existem ali no luto, falando principalmente do pet, né? E como que vocês auxiliam, assim, né, o tutor, né? Porque eu né, sou uma tutora aí que venho perdendo praticamente um por ano. Essa tá a minha cotação aí, né? Então, como que é isso, né? Como que vocês lidam com isso, né? Principalmente porque diariamente, né? Alguns, né? Sim, Silvia, a gente tem, assim, uma equipe que ela está sabendo que a pessoa que está ligando, qual é o primeiro sentimento do luto, tanto para humano quanto de pet? É a raiva, né? Então, você vai estar procurando um culpado, você está desnorteado, então você não sabe por onde seguir. Então, a nossa equipe, ela está ciente que aquela pessoa que está ligando muito nervosa, que está ligando muito abalada, não é com a nossa equipe, é com a situação. Quando eles ligam, eles precisam do quê? De compreensão e de explicação, e depois de solução. Então, eu não posso trazer a solução sem antes ouvir o que ela está me falando. Então, eu estou ouvindo o que ela está falando, ela contou, aí nós, então, passamos depois, né, compreendemos, falamos, explicamos, e aí apresentamos essa solução. O que é a solução para eles? Não é assim, me desfazer do meu amigo agora. Não, é uma solução emocional. É uma solução emocional. Eu não sei lidar com isso. Nós não sabemos lidar com óbito, porque eu lido com isso, mas também quando partem os meus, é aquele dia de tristeza. É aquele dia que você olha para tudo, você está vendo ele em todo lugar. As unhas que tic, no chão, que todos nós escutamos depois que eles partem. É aquele cheiro que parece que vem assim na tua frente, no nariz e... Nossa, eu tô sentindo o cheirinho dele. Por quê? Porque são aquelas sensações, as memórias afetivas que ficaram de 15, 17, 20 anos com você e como assim, né? O ser humano não está preparado para isso, como Com a gente certeza. falou, né, Josi? E nesse momento que ele liga, que ele vê a solução, ele fica mais calmo. Na verdade, a primeira ligação é quase um desabafo. É como se, né, eu acredito, né, que seja assim, eu tô falando, mas se você me dá aí, tipo, falar que não, ele vai acordar daqui a pouco, eu resolvo. É isso que vai acontecer, eu acredito. É como se ela tivesse ainda a esperança de ouvir em vocês que não, vai mudar. Sim, olha, e se chegar um menino aqui, o que eu faço para ter certeza que ele tá sem vida, né? Então, eu te falo, olha, liga para o seu veterinário, passa as situações. Se você tiver muita dúvida, você chama o teu veterinário para se certificar. Mas a maioria, ainda assim, quando a gente chega, na verdade, todos, né, em grande parte, já está em óbito, mas
o meu sentimento não morreu. É a negação, né? O sentimento de negação, que é mais uma fase do luto, né? A negação, esse início da raiva, a negação, não quero, não aceito. É instinto, é Isso. instintivo, então você faz esse momento, né? Aí depois vão vindo as outras etapas, né? Até chegar, então, ali no momento não digo da compreensão, mas porque nós não pegamos tanto no processo do luto, nós pegamos na cura desse processo. Então, quais são as ferramentas que eu tenho dentro do nosso trabalho como missão que auxilia nesse momento? O que eu tenho? Primeiro, o ouvir, primeiro, o acalentar, o explicar, o passar o processo, o cuidar com total respeito, que daí é a parte da equipe que vai buscar. Eu tenho uma equipe excepcional, os meninos do atendimento da remoção, eles são extremamente cuidadosos, carinhosos. Chega lá no PET, os meninos que lidam com a parte do senhor, que lida com a parte da cremação, também são todos muito cuidadosos. Então, eles sabem que aquilo faz parte da cura do tutor. Então, a gente não foca tanto... agora o tutor saiu desse processo, agora ele está indo para esse. Não. A gente sabe que se nós fizermos bem feito todo o nosso processo dentro do Pet World, a gente sabe que vai chegar mais rápido a cura. Mas, principalmente, respeitar o tutor na escolha dele. Respeitar o tutor na dor dele. E o que é isso, respeitar da parte da empresa? É não ficar oferecendo serviços que ele não quer. Exato. Se ele falou, ele pode morar num alto padrão, mas ele quer coletivo, porque ele quer que fique no jardim da empresa. Não, mas olha, o senhor, né, pode fazer um individual, eu faço... Isso eu estou ofendendo, eu estou ferindo, porque eu não estou permitindo ele manusear o luto. A última escolha dele, né? Abrir mão da última escolha, imagina, né? Isso, nessa decisão é ele que escolhe. Então, já faz parte da cura, porque eu estou escolhendo. Já faz parte da cura, porque eu sei qual vai ser o procedimento. Já faz parte da cura, porque amanhã ele vai voltar para casa. A patinha, tá? A marcação da patinha. Mas ele vai voltar para casa. A única lembrança que eu vou ter dele agora, porque ele está no jardim, mas aonde caminhava comigo está aqui. Tem famílias que nos esperam tomada banho, nos esperam como se fosse um filhotinho voltando, porque é isso que a gente representa na folhinha da nossa logo. A gente representa esse renascimento de um novo sentimento. Então, o principal que eu deixo como dica: aceite a sua dor e manifeste ela da forma que o teu coração pede. Dizem que o coração é traidor, mas não. Naquele momento que seu instinto diz: olha, coloque as cinzinhas do lado da sua cama. Se pediu isso, coloque. Jamais uma pessoa pode vir de fora e dizer: mas isso não presta. Gente, não presta a gente se envolver na dor do outro. Isso aqui não é saudável. Cada um tem seu processo, cada um tem sua dor, né? Eu acho que, como diz aquele ditado, a minha liberdade começa onde a tua termina, e vice-versa. Exato. Né? Então, o que uma pessoa dificulta num processo de luto? É contar para muitas pessoas. Se ela tem uma rede social que ela sabe que os amigos dela estão todos engajados na perda, você pode ver a comoção que foi no Rio Grande do Sul. Sim. Foi muito grande. Eu participei, né? Infelizmente, eu estive envolvida naquela perda de 2008 em Itajaí, que foi também de avassalador, né? Blumenau também ficou embaixo da água, Itajaí. E, naquela época, de longe foram os pets acolhidos, né? Porque eram poucas as ONGs, então não tinha essa repercussão, não tinha Instagram, não tinha Facebook que as pessoas pudessem ver esse... E também nem podia, porque como que você vai estar socorrendo mais um pet do que uma pessoa? Até hoje tem gente que ainda fala isso. Mas né? em minoria, mas você pode ver, Silvia, que a maioria está engajada. Melhorou bastante, né? Até agora, porque eu estava dando uma olhada na notícia, diz que tem 19 mil animais recolhidos. É muito animal. A gente acha que não, mas é muito, muito, muito. Então, naquela época, em Itajaí, em 2008, posso dizer que nem 1.000. A maioria morreu. Porque não teve resgate. Se perdeu, Não teve né? ajuda, né? Não teve ajuda. Então, olha para você ver, né, pro lado positivo, o quanto isso já mudou. As redes De lá pra cá, sociais, elas ajudaram muito nessa mudança de pensamento. Comportamento, né? Pensamento, de tudo, né? Sim. Você falou aí, eu fui lembrando, né? Que nem
o meu gato, que foi o penúltimo que faleceu, ele gostava muito de jardim. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando ele faleceu, que ela falou assim, você vai querer as cinzas ou vai querer deixar no jardim? Eu falei, não, é o jardim, é a casa dele, entendeu? Então, assim, é o lugar dele. O lugar dele não é junto de mim, o lugar dele era livre, entendeu? E as minhas patinhas, elas ficam bem na entrada da minha casa. Se alguém falar... É a primeira coisa que você abre a porta, você já vê. Então, assim, se alguém falar alguma coisa... Isso que está auxiliando muito, Silvia. Porque hoje você pode se manifestar contra qualquer comentário. Porque, primeiro, essa pessoa já nem vai fazer parte mais do seu círculo de amizades. Por quê? Mas eu digo uma coisa das mais belas que aconteceu no Pet World. Uma vez nós recebemos uma cliente e ela falou assim, eu estou aqui pagando a língua. Aí eu falei, como assim? Ela falou, olha, há mais ou menos uns 9 anos atrás, a minha vizinha perdeu o cachorro dela, eles estavam em prantos, todos eles na casa, e eu e meu marido, a gente debochando, a gente dava risada, que ridículo chorar por um cachorro. Já ouvi isso. Onde já se viu isso? E depois ela foi entender a participação no processo de cura de depressão daquele cachorro naquela família. Sim. E depois, mais tarde, quem que curou nossa cliente da depressão? O pet que ela estava indo cremar. Ela falou, mas eu sou... Ela, entre aspas, brincou. Eu sou pior do que eles, porque agora eu tô até fazendo despedida pro meu. E eles enterraram em casa. Então, eu posso dizer uma coisa. Acredito que tenhamos aí bem mais de 350 mil atendimentos. Eu te digo, nunca, entre os nossos clientes, eu vi uma pessoa que gostasse de pet e passou a odiar. Mas, com toda certeza, dos atendimentos que a gente já fez, nós já vimos pessoas que odiavam animais e que, por uma experiência que passaram de vida, nunca mais os odiaram. Eu já até contei isso aqui, né, Josi? Acho que foi no primeiro episódio. Nos primeiros episódios eu contei que eu era uma pessoa que eu não gostava de animais. Uma pessoa não, né? Porque nessa época eu era adolescente, né? Mas era uma pessoa. Era uma adolescente. Não deixar de ser pessoa, né? Porque adolescente é meio desorientado, vamos né? dizer Então, assim, eu odiava o mundo, odiava tudo e aquele gatinho que eu contei, né? Então, de lá pra cá, minha vida mudou completamente, né? Mas você entrou num assunto aí que eu acho que é muito bacana de você estar falando aqui pra gente também, que é sobre os pets heróis, né? Que você tem aí também recebido lá no Pet World. Também existem os animaizinhos aí, que não são tão animaizinhos, são animaizões que você recebe lá também. Porque eu achei, assim, um diferencial incrível, sabe? Esse acolhimento que vocês fazem e esse trabalho que vocês fazem também com outros tipos de animais, não só, vamos dizer assim, os que ficam dentro de casa, né? Sim, foi bom você tocar, né, Silvia? Porque, assim, a gente tem aí uma parceria com a PMPR, né? Um trabalho filantrópico. Assim como nós temos com as ONGs, né? A gente não divulga o valor, mas tem uma parte do Pet World mensalmente que a gente dedica. E nós, praticamente, passamos para proteção independente. Nós não escolhemos uma ONG porque é muito difícil, são vários nomes que precisam de ajuda, então, mas tem vários nomes da proteção independente que também precisam, que a gente, de valor em valor, né, de desconto em desconto, a gente consegue formar um valor bacana por mês para auxiliar a proteção independente. Assim, então, por que não fazer um trabalho para aqueles cães que servem a gente? Aqueles cães que estão nos protegendo. Eu conversei há pouco com um colega dos bombeiros, eles estavam voltando com os barcos e iam os cães para o Rio Grande do Sul. Aliás, né, eu estava pensando aqui, me perdoe te cortar, mas já cortando, né? Nós poderíamos fazer um programa só para homenagear esses animais, com certeza, né? A né? gente traz as fotos deles aqui, porque como nós estávamos conversando no bastidores, acho que tem muitas pessoas que não sabem desse trabalho, não conhecem esses heróis de quatro patas e
e tudo que é patinhas. Olha, Enfim, né? muito bacana, Eu acho Josi. que ficaria interessante, né? Muito, muito bom. Por quê? Porque, assim, ó, muito se ouve falar que os cães que prestam, que estão com a PM, existia aí antes. Ah, mas como é que eles são treinados? Com total respeito, com total carinho. Eles amam o trabalho, né, com a polícia, eles amam o trabalho com os bombeiros, eles fazem um trabalho magnífico. E, assim, algumas perdas que tem lá no PET, a última que nós tivemos lá dos bombeiros, a fêmea, né, Pitbull, ela, naquela semana, tinha feito, que ela veio a óbito, ela tinha feito o resgate de uma pessoa. Então, esses cães que trabalham com amor, né, eles descansam também e se aposentam cedo, né? Então, são cães muito bem tratados. Até por isso que nós fazemos parceria, porque existe um respeito, né, com esses animais. Uma honra com eles, né? Para nós, uma honra, porque eles não ficam no desconhecido. Eles não partem e acabou a história. Então, cada um que tem o seu nomezinho lá no Memorial dos Cães Heróis, lá do Pet World, eles têm uma história de um resgate, um salvamento. Eles têm uma importância, porque hoje eles salvaram uma pessoa, aquele senhor que estava lá perdido na mata. Mas pode ser o filho de um cliente, pode ser um primo meu, pode ser um parente de todos nós, porque eles são cães que estão para a sociedade. E quando diz que são cães que abraçam o cuidado na sociedade, envolve todos nós, a minha família, as nossas famílias, os nossos clientes e amigos, a nossa sociedade. Eles estão ali para servir, independente de quem seja. Exato. Né? E por isso que nós achamos justo servir a quem nos serve e com amor. Então, cada história que tem no memorial, até a gente está com uma novidade que logo eu trago para vocês. Não posso falar agora em antemão lá do memorial, né? Tem spoiler vindo aí. Tem, fantástico. A gente já está preparando. Então, assim, as pessoas vão poder visualizar quem foi aquele pet, quem foi aquele cachorro, o que ele fez no período que ele trabalhou enquanto soldado, né? Porque eles amam, é incrível você ver eles dentro da viatura, todos assim, eles se colocam posturados, exatamente, com uma dignidade assim de quem realmente tem uma missão divina para auxiliar, porque eles chegam, os cães dos bombeiros também, eles chegam aonde o homem não consegue. Verdade. Então, é um trabalho incrível, é um trabalho divino. E é, para nós, um motivo de honra. Resgatar esses nomes e trazer. Inclusive, nós temos um memorial, além de cães do Exército, também da PRF, nós também temos um Epaminondas, que é um soldado americano, um São Bernardo, que atuou lá nos Estados Unidos e que, quando veio de aposentado para cá, ele foi convidado. A tutora nos pediu gentilmente se poderia deixar as cinzas dele no memorial junto com os outros heróis. E isso foi com um soldado, um amigo nosso, até recente ele perdeu o amigo dele, né, um Bloodhound que ele perdeu, que era parceiro dele, né, de trabalho. E eu mandei uma mensagem para ele, a gente estava se falando ali a respeito de alguns acessórios ou alguma ajuda que ia precisar para ir para o Rio Grande do Sul, né? E aí ele comentou que, um pouco antes, que eles estavam tipo, uma equipe desceu com os barcos, né? E logo em seguida iriam os cães. Então, nesse processo de água ainda alta, não tinha como levar os cães. Então, agora que baixou a água, então é onde os cães entram com a missão deles. Que aí eles podem atuar, né? Podem atuar. Então, é um trabalho tão digno, assim, de louvor, de respeito, porque quantas pessoas poderão ali sepultar os seus e fechar uma lacuna a partir desse resgate? Então, se não fosse eles, as pessoas não seriam encontradas, né? Josi, você, com a sua experiência, sabe que o luto que não se encerra permanece. Permanece, com certeza. Então, assim, falando assim sobre eles, gente, a gente vai fazer, é uma promessa aqui. Nós vamos ter que fazer um programa só deles, porque realmente, olhando o que eles fazem, não tem preço, não tem nada. Porque qual é o valor de você poder receber o seu ente querido que estava lá perdidinho, né? E você saber que ele foi lá com o jeitinho dele, com amor e carinho, e trouxe. Ele se sacrificou. Tem muitos que entregam a própria vida para poder salvar outro, né? Então, é um servir
que às vezes falta até no humano. Sim. E que eles esbanjam muitas vezes, né? Por isso que nós dissemos que eles chegam, até no caso dos nossos clientes, por que as pessoas, elas sentem um amor inexplicável quando convive com o pet? Porque eles chegam aonde o ser humano não consegue chegar. Uhum. Então, ele tem uma perfeição nisso, uma humildade, uma humanidade que muitos humanos às vezes não têm, né? Um amor único, que você fala, gente, de onde vem tudo isso? E é uma coisa assim que não tem palavras, que não precisa de palavras. É que antigamente, né, que eu até acho que se tem aqui, que eu venho, né, do tempo que realmente cachorro era na coleira, lá no canil, na casinha, e dá a impressão que o rótulo dele era proteja a casa, não deixa ladrão entrar, qualquer coisa lata. Sim. Tipo isso. E de uns tempos para cá, ele deixou de ser a proteção externa e começou a ser a proteção interna nas pessoas. Porque é como se tivesse mudado esse padrão, né? E as pessoas começam a encontrar nele o que não encontra fora. Olha, vocês me fez lembrar, Josi, um fato, até se vocês quiserem já incluir ali numa das perguntas que fala sobre isso, né? Uma história que marcou. Eu cheguei na casa de uma cliente em Colombo e ela ela estava chorando muito, né? Na hora que eu entreguei as cinzas. Eu gosto muito desse contato com o cliente. Eu gosto muito de estar, de sentir, porque foi assim que eu comecei, né? Então, quando eu posso ir nos clientes, eu vou e amo. E eu lembro que naquele dia, quando ela chorou, ela segurou a caixinha, era um neguinho. Ela falou, Leia, ele me salvou, ele salvou a minha vida. Aí eu falei assim, mas se você quiser me contar, pode contar. Eu estava chegando em casa e ele avançava na grade, ele não deixava eu entrar. Ele começou a rosnar para mim, assim, ele era bravinho com os outros e não deixou ela entrar. E ele nervoso com ela, ela não conseguiu entrar. Depois de uns 10 minutinhos que passou o nervosismo, ele acalmou e começou a chorar, abanar o rabo e fez ela entrar. Ela falou, nossa, tem alguma coisa estranha dentro da minha casa. Quando ela entrou, o fundo estava todo arrombado, tinham levado um monte de coisa. E aí, o que ela fez? Correu para as câmeras. Naquele exato momento que os bandidos estavam dentro da casa dela, armados, porque dava para ver na filmagem, ela até me mostrou, ele não deixou ela entrar. Uau! Ele ficou no portão segurando ela. E os pais dela também não tinham chego naquele momento. E aí ele segurou ela. Literalmente salvou a vida dela. Agora me conta, Josi, como é que ele sentiu que na hora em que eles pularam o muro do fundo e foram embora com as coisas, como é que ele sentiu que naquele momento não tinha ninguém e ele permitiu ela entrar? Uau! Que energia é essa que os pets têm, que nos protege, que nos faz sentir isso daí? Exato. E ele simplesmente, quando ela sentiu, ela viu ele armado, que ela chamou o pai e a mãe mostrou. Entendeu tudo daí. Então, é disso que a gente diz quando a gente fala de animais, dos resgates, não só terapêuticos, emocionais, afetivos, mas também os de segurança que eles nos fazem. Eu não sei se eu escutei a história, não tenho certeza se é real, porém acreditei, porque acredito que é possível. Que eu não sei exatamente aonde, no qual país aí que teve uma inundação de água tal aí, eu não lembro se foi Japão, onde foi aí, enfim. E que a senhora estava em casa. E aí o cachorro começou tipo uma meia hora, 40 minutos antes, tipo, vamos sair, vamos sair, vamos sair. E ele foi puxando ela para subir o morro. Foi puxando ela para subir o morro. E ela disse que ficou muito brava, né? Tipo, aonde você quer ir? Não sei o quê. E foi puxando, puxando. Aí, de repente, veio aquele mundaréu d'água. E ela foi entender. E ela foi entender que ele estava salvando ela, né? Né? Eu não me lembro, assim, para dar detalhes, assim, quantos quilômetros ela subiu. Mas se ela tivesse em casa, ela teria morrido, porque ela nunca ia dar tempo dela sair correndo. Né? Então, realmente, de um tempo para cá, a gente tem visto que está havendo muita cura através dos pets. Muita cura, muita
resgates, muita coisa, como se Deus estivesse usando realmente eles para trazer mais conforto para as pessoas, porque as pessoas estão vindo de um tempo muito doentio, muito machucadas, né? Muitas feridas. E eles têm sido a cura E eles têm sido essa cura, esse consolo, vamos dizer assim. para muitas feridas. Então, realmente, levar eles até o final de uma forma digna, honrosa, que dá para ver assim, nas suas palavras, que existe muito amor, muita dedicação, não é só um business, não é só um negócio, né? Existe um propósito além do negócio, sim, né? muito grande. Então, dá para ver que existe essa diferença, que é um resultado final com louvor do mesmo jeito que foi vivido, né? Exatamente. É, Muito. antes de terminar, deixa uma mensagem assim bem rapidinho para nós, né? Para um tutor que está passando por esse momento do luto, assim, que você acha que seja bem relevante, assim, ele ouvir nessa hora que você vai tocar o coração dele. Eu posso dizer o seguinte: ouça o que te fala dentro nesse momento. É ali que está a cura. A regra não é igual para todas no luto. O que faz bem para mim emocionalmente não faz bem para você. O que faz bem para a Josi não faz bem para o Darwin, né? A gente diz que você ouvir os processos e você seguir o que tem que ser feito é onde está a cura. Respeite a sua dor, chore o quanto for preciso e possível, limpe, porque aquilo que você não demonstra agora virá depois, em forma ou de depressão, ou de uma síndrome do pânico, porque isso já aconteceu com alguns clientes que não expuseram no tempo certo do luto. Porque se existe um luto é porque existe amor. E se existiu amor é que esse pet, em algum momento, ele entrou na sua vida para te trazer alguma mensagem extremamente importante. E é por isso que, nesse significado, ressignificar o seu luto é permitir sentir e fazer os atos de acordo com o seu coração, principalmente naqueles que vai ser um conforto para a sua alma. Muito Nossa, linda essa que mensagem. Fez chorar. Muito obrigada pela sua mensagem. Eu acredito que, assim, que nem a gente passou por uma perda muito recente, né? Então, assim, tudo que a gente escuta faz lembrar ainda, né? Quem ama de verdade seu pet não esquece tão fácil, né? Eu tenho um pet que eu perdi ele já tem mais de 20 anos e eu ainda lembro ele e às vezes eu sonho com ele. É igual eu e o Kitinho, mais ou menos. Mas uma coisa é você lembrar e você sentir saudades. Outra coisa é você... Porque tem gente que acontece isso, né? Tanto no luto humano quanto no pet. Se afundar no luto. Na dor, né? Na dor, Na sabe? dor. Então, assim, eu acho que tudo a gente tem uma palavra que se usa, né? Ressignificar, né? Então, o luto é isso. A gente tem que passar por ele. E passa bem passado mesmo. E passar, né? Não é ficar. Não, se você tiver que gritar, chorar, bater, né? Esmurrar, esmurre. Isso. Mas depois... deixa o seu ente querido, o seu pet descansar, porque eu acredito muito nisso, né? Por isso, Silvia, desculpa te cortar, mas você fechou com chave de ouro essa fala. Porque o luto sentido, bem sentido, ele termina rápido. O luto prolongado é porque alguma coisa ficou para trás. Então, ressignificar é a palavra. Então, Exato. Só para finalizar, né, a minha vizinha, ela é de uma religião específica, né? Eu e o Darwin, nós não somos de religiões nenhuma. Mas nós escutamos todas as pessoas que falam a respeito de qualquer religião. E ela é de uma muito específica, né? E ela falou assim pra gente, você sabia que... E ela é até esposa do meu vizinho lá que eu tinha te contado. Ela falou assim, você sabia que um gato, se ele foi muito amado na família, ele pode ficar até 7 dias ali ainda, você sentindo ele, que nem você falou, você sente o cheiro, você sente a pata. O meu, eu senti ele miando, enfim, você sente o seu animalzinho, né? Então, você sentir ele por um período, ok, mas você ir sentir pro resto da vida, aí tem que tomar cuidado e procurar uma ajuda psicológica, sabe? Exatamente. Que aí eu acredito que entra essa parte
da Josi, do escrever uma história, porque o escrever permite, por isso que nós temos o Cantinho da Saudade no site, né? Que lá atrás os clientes não tinham como manifestar a sua saudade, sua dor. Então, o Cantinho da Saudade do site, onde tem as homenagens, permite isso. Você escrever a sua dor. Mas essa questão do livro, de permitir a pessoa escrever a sua história, olha, é de uma riqueza isso, tremenda. Porque uma coisa é você contar, porque dá a impressão, quando você está contando, dá a impressão que está decorado aquilo, pá, você nem está sentindo. A hora que você coloca no papel e começa a prestar, você traz à memória coisas que você nem lembrava nos detalhes, e aí você começa a perceber, a sua mente fala, não, larga, deixa. Porque a mente está falando, não vamos entrar nesse sofrimento agora. Lembra que você sofreu? Cai fora daí. E o escrever, por isso nós temos até a escrita terapêutica. Por quê? É no processo de escrita que você é curado. Isso é ótimo para tratar num tema específico, até para a gente passar para os nossos clientes. A questão da escrita mesmo, porque todos eles encontram na escrita um desabafar do luto. Isso, nossa, é fantástico, assim, todas as meninas que passam no nosso livro, elas sempre falam, não terminei do jeito que eu comecei. Eu terminei bem melhor do quanto eu comecei. Porque faz toda a diferença mesmo. Bom, tá chegando ao fim, né, Josi? Capaz! Queremos agradecer a você, Leia, por ter participado, né? Se fosse Aceito por o convite, né? Se fosse por nós, no primeiro episódio nós já tínhamos te trazido. Mas nós não estávamos tão preparadas ainda para poder. Então, de parabéns. Eu gostei muito do espaço. Que legal. De vocês nem falam, né? Porque eu conheci a Josi agora, mas a Silvia foi assim, amizade já como se parece de anos, né? A gente fala isso, porque, tipo assim, legal. A Leia, ela é uma pessoa muito diferente, assim, é uma energia diferente. Eu falo que todo mundo tem que conhecer uma Leia na vida. Ganhou agradecida, gente. Todo mundo aí, palmas. Que eu possa usar dessa manifestação para, né, dizer que a recíproca é verdadeira, mas que se a gente tiver que passar na vida de alguém, que seja fazendo bem. Isso. Deixa um sinal positivo. Tem por uma favor, frase que né? eu gosto muito de usar, né? Não deixo a vida de uma pessoa sem deixar algo bom. Exato. Se você está passando na vida de uma pessoa e está deixando algo ruim, repense as suas atitudes, né? E o seu caminho, né, Silvia? Então, uma honra para mim estar aqui. Legal, que lindo. Vamos seguir os arrobas nas redes sociais. Deixa só eu colocar para esse lado aqui para eu ler. Patchworld Crematório. Eu vou soletrar porque como é em inglês, né? PETWORLD. Aí crematório normal. E também sigam Josiane Rita com 2 T's, tá, Fica a pessoal? Petcast.oficial e We Love Pets Oficial. E também se inscrevam no nosso canal, né, Josi? Isso, gente. Como a Silvia já falou, nós estamos chegando ao fim de mais um nosso programa. Devia ter aquele sonzinho, né? Vamos colocar, né? Vamos colocar. Na edição. Sim. Que pena, porque hoje foi apesar de ser um assunto, vamos dizer, pesadinho, foi um assunto muito gostoso, leve. Eu ouvi muito coraçãozinho voando aqui para tudo que é lado. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, também pode procurar a Leia, né, através do Instagram, conversar com ela. Vão visitar o espaço dela, eu tenho certeza absoluta que vocês vão se encantar com aquele espaço. Vocês vão falar assim, é aqui que eu quero que ele termine. Muito né? Porque ele não merece menos que isso, vamos dizer assim, certo? O amor. Né? E que vocês também compartilhem o nosso canal, deixem seu like, siga-nos e que vocês sejam sempre muito bem-vindos, assim como a Leia, como todos os outros. Muito, muito, muito obrigada, Me Leia. senti em casa. Esse é o intuito, né? Que se sintam sempre em casa, fiquem à vontade, porque esse podcast não é nosso.
é de vocês. Isso. Obrigada, Eu que Leia. agradeço. Um abraço a todos. Obrigada pela oportunidade. Esse só foi o primeiro episódio com a Leia, tá? Porque a Leia tem muita coisa boa pra entregar pra gente Olha, ainda. muito a do memorial é uma ótima que tá vindo aí. Quer dizer, Ótimo. é um segredinho, depois eu conto. Obrigada, Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.